Alegria estar com vocês mais uma vez e poder compartilhar a palavra de Deus. Alegria estar também nesta comemoração de 101 anos da União Auxiliadora Feminina, aqui nesta igreja. Ai de nós se não fosse a União Auxiliadora Feminina, né, irmãos? Esta é uma força muito grande nas igrejas, em nossas igrejas congregacionais historicamente, e também neste tempo. Parabéns à União de Mulheres. O Senhor as fortaleça, o Senhor as abençoe, sejam sempre mestras do bem, como ensina o apóstolo Paulo, né? A presença das mulheres é fundamental na igreja e enriquecedora. Se as mulheres não estivessem na igreja, eu não digo que tudo seria cinza, porque o sangue de Jesus é vermelho, né? Mas seria mais difícil para nós, né? Seria bem complicado. Vamos à Escritura, irmãos. Vamos abrir a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Pela manhã nós estudamos, pensamos no primeiro capítulo desta epístola. Vimos a respeito da saúde de uma igreja, esta igreja que é um exemplo no Novo Testamento, podemos dizer que ao lado da igreja de Filadélfia, é uma igreja saudável, né, no Novo Testamento. Podemos incluir a igreja de Éfeso nisso também, mas historicamente a igreja de Éfeso teve muitos problemas, né, na sua caminhada. Mas a igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar, né? Paulo gasta muitos capítulos elogiando esta igreja, que é raro, né, nas suas recomendações epistolares às igrejas do Novo Testamento. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Este será o nosso texto nesta noite. Palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como um pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai, te louvamos nessa noite, noite abençoada, dia que nos deu o Senhor, nos alegramos, nos regozijamos neste dia, dia da feira da alma, e nós somos alimentados por tua palavra, neste ajuntamento santo que é a tua igreja.
quanta bondade dispensada sobre nós. Quanta misericórdia, Senhor, dispensada sobre nós. Louvamos também neste dia especial pelos 101 anos, auxiliadora feminina da primeira igreja, Caruaru. Obrigado pela vida dessas irmãs, Senhor, que têm dedicado anos a fio de sua vida, de seu serviço, como servas piedosas e fiéis na tua obra. O Senhor as fortaleça, que suas vidas sejam sempre um exemplo, um modelo riquíssimo para as mais jovens na igreja. Modelos de mulheres santas, sábias, boas donas de casa, mulheres exemplares, esposas, mães, que o Senhor continue as usando em vários momentos da história desta igreja e em vários lugares, Senhor, do serviço a Ti nesta casa. Nesta hora te pedimos que o Senhor abençoe-nos no sermão. Meu Deus, prepare o coração de Tua igreja, porque esta não é minha função. O Teu Espírito Santo, que é água viva, que corre pela cidade de Deus, é quem rega o coração do Teu povo. E aqui chegaram nessa noite corações ressecados, endurecidos, amargurados ou feridos. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga alívio, consolação, que o Senhor perscrute o nosso interior através de Sua palavra. Senhor, a minha fala só alcança os ouvidos. Eu sou o ministro exterior da proclamação, mas o Teu Espírito aplica cada ponto da Tua palavra a cada crente, a cada necessidade, a cada história de cada um que chegou aqui nesta noite. Faça isso, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó meu Deus, quanto a mim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam para o Teu louvor. Rocha minha e Redentor meu, esta é a minha oração a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Meus irmãos, pela manhã nós vimos palavras de Paulo, aquela igreja que estava na cidade de Tessalônica, uma igreja que começa de forma atípica, permanece no serviço ao Senhor de forma muito fiel. Em 3 sábados, Paulo prega na cidade de Tessalônica e o evangelho alcança pessoas ali, transformando vidas. Paulo precisa sair dessa cidade por causa da perseguição, mas esta igreja permanece firme, fiel. Aquilo é um exemplo claro e firme das Escrituras, que a fé do povo de Deus deve estar no seu Deus apenas. E é Deus quem sustenta o seu povo. Esta carta traz várias peculiaridades da teologia paulina, expressamente no que se refere ao retorno de Jesus, à ressurreição dos mortos, que eram preocupações daquela igreja e não necessariamente problemas doutrinários. Como eu disse de manhã, aquela igreja tinha dúvidas com respeito à segunda vinda de Jesus e à ressurreição. E frisei de manhã para vocês que ter dúvida não é pecado, né? Incredulidade é pecado. Então, termos incertezas quanto a alguns ensinos das Escrituras é permissível, até porque nós não nascemos prontos, não nascemos sabendo. Nós vamos aprendendo com o Senhor e com a Sua palavra no decorrer da nossa peregrinação. Vimos que aquela igreja tinha uma fé operosa, uma fé que labutava. Aquela igreja tinha um amor dedicado e aquela igreja tinha uma fé firme, uma esperança firme, podemos dizer assim. Podemos ver também que isto foi o resultado do trabalho pastoral do apóstolo Paulo naquela cidade. Paulo tinha um amor dedicado pelos irmãos. Paulo tinha uma fé operosa. Nós vemos isso em todas as suas viagens missionárias, seus escritos, os seus esforços hercúleos para edificar a igreja e para proclamar o evangelho em todos os lugares que o Senhor o enviava. Vimos também que este amor dedicado e esta fé operosa estão alicerçados nessa esperança que Jesus voltará. Isso move a igreja. É certo que em nossos tempos falamos muito pouco a respeito da vinda de Jesus e do estado eterno, porque, na verdade, isso não deixou de ser assunto importante para a igreja. Mas, na verdade, nós nos preocupamos com outras coisas mais temporais e mais imediatas. Mas
Se nós não nutrirmos o nosso coração, a viva esperança do estado eterno, não seremos uma igreja amorosa e não seremos uma igreja de fé operosa. Porque esse será o estado da igreja na eternidade. Um amor dedicado, agora perfeito no seu estado mais puro, porque o pecado não está presente, e uma fé que trabalha para o Senhor, que dedica-se ao Senhor. Isso move a igreja. Paulo está ensinando isso aos irmãos. E esta esperança na volta de Jesus faz com que nós nos dediquemos mais ao serviço. Nós avançamos e não retroagimos, como alguns daqueles em Tessalônica que começaram a crer que Jesus ia voltar a qualquer momento, então vamos parar de trabalhar, porque Jesus vai vir. Então, para que a gente vai ganhar mais alguma coisa nessa vida? Paulo repreende isso, dizendo que quem não quiser trabalhar, não coma. Delicado desse jeito, Paulo aconselhou a igreja naquele momento. No segundo capítulo, do verso 1 ao 11, ou ao 12, Paulo agora começa a responder questões levantadas contra o seu ministério em Tessalônica. As entrelinhas aqui nós percebemos que havia acusação de charlatanismo, por exemplo. Havia acusação de engano. Havia acusação de bajulação. Tudo isso estava sendo colocado sobre os ombros e na conta de Paulo em relação à sua permanência ou saída da igreja que estava na cidade de Tessalônica. Quando Paulo dá respostas a essas questões, ele nos revela algo importantíssimo sobre o ministério pastoral e sobre os nossos corações, de modo geral. Como disse pela manhã, é muito fácil nós julgarmos um ministério pastoral pelas suas ações externas. E a igreja só consegue julgar as ações ou obras de um pastor por questões externas, não internas. Somente Deus sabe as questões internas. E o próprio pastor sabe as questões internas. Paulo nos traz aqui o seu coração de pastor, as suas intenções, os seus objetivos como ministro do Evangelho e o que ele fez pela igreja de Tessalônica. Diz ele no capítulo 1 que a sua pregação não se baseou apenas em discurso humano, mas no poder vindo do Espírito Santo. E aquilo causou um grande impacto naquela igreja. Portanto, vamos ao texto e vamos ver o que Paulo nos diz aqui. Verso 1, ele nos diz o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Primeiro, Paulo nos ensina que ele teve uma relação pessoal com aquela igreja. Ele não era um homem longe do povo, apesar de breve tempo na cidade de Tessalônica. Mas ele nos diz aqui no verso de número 1, que a ida dele àquela cidade não foi infrutífera, frutos brotaram ali. Ele nos diz que aquele povo sabia pessoalmente a respeito do seu ministério. E ele nos mostra, a partir do verso 2, uma característica invisível do ministério pastoral. Muitas vezes invisível. Algumas vezes se torna expresso, mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, invisível. O sofrimento. Esse é um atributo do ministério pastoral. O sofrimento. Diz ele o seguinte: apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho em meio a muita luta. Permitam-me fazer uma aplicação aqui. Será que você está desanimado por causa das lutas, dos sofrimentos, das enfermidades? Paulo nos ensina aqui que mesmo naquela situação de maus tratos em Filipos, e a coisa ali foi difícil, o seu coração pulsava de confiança no seu Senhor. Meus irmãos, certamente sofrimentos irão nos alcançar. Certamente pesares irão nos alcançar. Eu posso recordar-me por cima, ter feito nessa pandemia mais ou menos de 20 a 25 sepultamentos de crentes na igreja. De bebês, da igreja, dos meus também, de irmãos idosos, jovens. A igreja foi tomada por luto, por sofrimento
por dores, mas podemos dizer com confiança que o Evangelho nunca nos faltou. E o Senhor nunca nos faltou. E em meio a muita luta, continuamos adorando a Deus, proclamando sua palavra e dizendo constantemente: só o Senhor é Deus. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. As lutas nos abatem, as lutas têm o poder de minar as nossas forças. Mas quando a palavra nos ensina, diga ao fraco, eu sou forte, isso não é mera confissão positiva, né? Isso não é confissão positiva, isso não é aquela coisa assim, levante e diga que vai dar tudo certo e vai dar mesmo. Se você já fez isso alguma vez, você viu que dá errado esse negócio, né? Não adianta muito. Hoje eu vou achar na rua R$5.000. Nunca aconteceu isso comigo, né? Não sei se vocês já tentaram fazer uma coisa dessa, né? Confissão positiva engana, na verdade, os tolos. Os tolos. Quando o texto sagrado nos diz, digo fraco, eu sou forte, essa confissão é baseada na rocha. E é ele que nos sustenta. E a palavra nunca promete que nós vamos nos sentir fortes quando ele nos fortalece. Já percebeu isso? Por isso que nós não andamos pelo que sentimos. Né? Nós cantamos isso hoje, né? Não vivemos pelo que achamos. Nós vivemos pela fé, baseada no que o Senhor diz em sua palavra. Nem sempre nos sentiremos fortes, mas Ele estará nos fortalecendo. É promessa, irmãos. Ele estará nos fortalecendo. É assim que o Senhor fala através de Paulo. Eu não sei qual é a sua Filipos nesta noite, nesta ocasião. Eu não sei quais são os maus tratos, talvez, que você esteja enfrentando nesta Filipos. Mas é certo que a promessa do Senhor nos diz que Ele te sustentará. Ele me sustentará. Ele nos sustentará. E nós devemos continuar proclamando o Evangelho de Deus com confiança. O versículo de número 3, Paulo diz: a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Isso parece ser uma resposta, né, a acusações que ele estava respondendo, de que a sua pregação, o seu ensino, tinha a intenção de enganar o povo, de tirar alguma coisa do povo. A acusação dele ser um charlatão. Ele está dizendo não. O meu ensino não foi misturado. O evangelho que eu preguei foi puro. A intenção não foi enganosa. A intenção foi verdadeira. Eu não tive nenhum propósito escuso em ensinar a vocês o evangelho. Agora perceba que Paulo está falando aqui do coração. Porque é possível pregadores, expositores, mesmo eles intitulados reformados, ensinarem uma coisa com a boca, mas o coração está cheio de outra. É possível ouvirmos pregadores ortodoxos na doutrina, mas heterodoxos na vida. Hoje em dia, dizer que é reformado faz até medo. Porque nós não sabemos como essa pessoa está comprometida de fato com a fé reformada. Ou como essa pessoa está comprometida ou não com as Escrituras. Temos pessoas, crentes, com muita informação na cabeça e quase nada no coração. Paulo está dizendo que o seu ensino foi íntegro, ilibado. Essa fala dele me lembra o testemunho de Samuel, quando questiona o povo: a quem eu enganei? Será que eu não ensinei? Será que eu não guiei vocês na vontade do Senhor? É isso que Paulo está dizendo. Meu ensino foi verdadeiro. Ou seja, em coerência com o que eu dizia e com o que eu vivia. Paulo está respondendo aqui, não há dúvidas da igreja de Tessalônica, mas há opositores que estavam falando contra ele naquela cidade, naquela região, e até afetando, talvez, a comunhão e a pacificação no meio da igreja. Por isso, no versículo 4, ele continua dizendo: pelo contrário, fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. E um outro atributo do ministério pastoral, e é consequência de uma vida cristã fiel a Deus também. Tudo que se aplica aqui ao ministério de Paulo como pastor, se aplica a um cristão de modo geral. Paulo está dizendo aqui, irmãos,
que a sua preocupação não era agradar a homens, mas somente a Deus. Que a sua pregação tinha um objetivo, a glória de Deus apenas. E se a mensagem visa alcançar a glória de Deus quando é proclamada, certamente o povo de Deus será muito abençoado e beneficiado por isso. Mas se um pregador ou um mensageiro tenta de alguma forma agradar a igreja com a pregação, montar certos esquemas de fala que induzam o povo, na verdade, a beneficiá-lo, mesmo usando a linguagem ortodoxa, mesmo usando uma linguagem bíblica, o propósito disso não é a glória de Deus, o propósito disso é a glória do homem. Isso é impuro. Aí repito o que eu disse a vocês no começo. É fácil a igreja julgar isso? Não, porque isso está no coração. Intenções impuras podem estar no coração de um crente e de um pastor. Aqui nós aprendemos, irmãos, que a nossa preocupação maior como igreja do Senhor é agradar ao Senhor. Mas quando eu falo isso, parece uma coisa assim, meio tão luta de boxe, né, ou MMA, né? E como é que a gente vai ser duro, assim, carrancudo e tal, não fala com ninguém, não tem comunhão com ninguém, o negócio é glória de Deus, meu legalista, até aparenta ser isso, né? O que Paulo está dizendo, se não importa a outra pessoa, o que importa é você e Deus, mas não é isso que Paulo está dizendo. Repito, Paulo não está se direcionando àqueles irmãos amados em Tessalônica, que ele amava e o conhecia. Ele diz no verso 1 que tinha uma relação pessoal com aqueles irmãos. Ele está respondendo a inimigos da fé. Mas no texto seguinte, no versículo seguinte, no verso 5 ele diz: a verdade, irmãos, é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Perceba que precisamos refletir nisso. É claro que eu não preciso dizer nem insistir com os irmãos que é feio um pastor que bajula, não é? Como qualquer outra pessoa que bajula, porque a bajulação nunca é inocente. A bajulação quer um pagamento, ela quer alguma coisa em troca, ela quer um benefício. Ninguém bajula sem querer nada. Diferente da atitude de Paulo em Romanos 16, quando ele elogia vários irmãos, se lembram disso? Vários irmãos, né? Hoje o povo evangélico é tem meio receio de elogiar, né? E quando elogia alguém faz, olha, mas toda honra e toda glória seja ao Senhor, né? Foi o Senhor que lhe deu graça. Então a gente tem medo que os outros se gloriem. Mas Paulo não pensava assim, ele falava dos seus cooperadores e os elogiava. Na Epístola aos Colossenses ele fala de Epáfras, né? Fiel ministro que tem labutado por vocês, se possível for, da própria vida. E ele mesmo fala a respeito de si isso nesse trecho que nós estamos meditando nessa noite. Paulo elogiava pessoas, mas o elogio sincero e piedoso é diferente da bajulação, muito diferente. A bajulação que é algo em troca. Paulo diz, eu não bajulei ninguém. Como sabeis, diz ele, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. Na verdade, toda bajulação é amparada, ou melhor, a manjedoura de toda bajulação é a ganância. O leito de toda bajulação é o benefício próprio, é a ganância. Paulo está dizendo, não foi assim. E está dizendo a todos nós, não deve ser assim na vida cristã. Não deve ser assim no ministério pastoral. Não deve ser assim na igreja. O amor não deve se confundir com a bajulação. Paulo está falando mais uma vez de intenções impuras, misturadas, que não têm o propósito da glória de Deus. No verso 6, então, ele vai nos dizer, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Não estava preocupado também em ser bajulado. Quanta diferença, né, do cristianismo contemporâneo. Não vou ficar mais aqui porque não fui reconhecido. Não vou para essa igreja porque não me deram oportunidade para eu cantar. Não me deram oportunidade para eu tocar. Ninguém reconhece meu talento. Uma vez eu estava na igreja, aí uma pessoa me procurou, um homem, né? Vocês se lembram daqueles cases de CD? Se lembram, vocês tinham aquilo ou não? É só do meu tempo. Vocês são do tempo de CD. Cheio de CD, assim, tava com 4, né? Pastor, boa noite, eu sou cantor. E eu tenho todos esses playbacks aqui. Ô, meu irmão, Deus te abençoe. Que bom. Você vai me dar uma oportunidade para cantar?
Você faz o seguinte, vamos adorar a Deus. Você pode cantar junto com a igreja, não é bom? Nós cantarmos todos juntos, louvando ao Senhor em uma só voz, a congregação cantando, é uma coisa muito bonita. Não, eu quero cantar lá na frente. Depois a gente conversa, a gente vai começar o culto, depois a gente conversa. Enquanto eu estava lá no púlpito sentado, ele se encostou numa pilastra, ele ficava assim. Um hino, um hino. Quando acabou o culto, ele me procurou, ele disse, eu nunca mais venho nessa igreja. Vocês não honram os cantores do Senhor. Digo, meu irmão, me perdoe. Se você quiser vir, você será sempre bem-vindo, né? Mas nós não temos essa política. Na nossa comunidade, nós temos pessoas que dirigem a igreja em louvor e adoração. Nós não temos muito esse costume, né, de principalmente ouvir, cantar ou pregar quem nós não conhecemos. Não é muito saudável para a igreja. Eu perguntei, você é de que igreja? Ele disse, pastor, minha paróquia é o mundo. Tem base, usar a fala de João Wesley para dizer um negócio desse. Você vai procurar uma igreja local, vai congregar e vai servir ao Senhor lá. Meus irmãos, Paulo nos diz que não procurou reconhecimentos humanos. Paulo não estava preocupado com a tapinha nas costas. Paulo não estava preocupado que alguém dissesse depois do seu sermão, pastor, que coisa maravilhosa, Deus te usou. Eu não nego que a gente gosta de ouvir isso, irmãos. Não por vaidade, mas para saber que o Senhor, por misericórdia, nos usou para o rebanho. Isso é edificante para os pastores. Aquela fala lá, meio radical de Lutero, o diabo já me disse, é muito dura. Eu acho que é um pouco exagerada demais, né? Muito intransigente demais. O contexto do coitado do Lutero também não era muito fácil, né? Mas o cristão não deve estar preocupado com os louros humanos, mas com a coroa da vida. Essa é a promessa. A coroa da vida. A coroa de glória. A bem-aventurança de servir ao Senhor. Isso para toda a igreja. Isso é uma maravilha, irmãos. Sabe por quê? Porque Paulo está nos ensinando aqui sobre a humildade. Calçarmos as sandálias da humildade é um grande testemunho a respeito do Evangelho. Quando Paulo fala sobre isso aos Filipenses, ele dá o exemplo de Jesus. Comumente, nós lemos o texto com as lentes da teologia sistemática, né? Vamos falar da kenosis, do esvaziamento, né? De toda a complexidade que envolve o texto. Mas Paulo está falando de vida cristã. Está falando para Evódia e Sinti, que estavam arengando na igreja, eram duas irmãs piedosas, crentes que serviam, mas estavam numa arenga sem tamanho. Irmãos, lembremos da humildade de Cristo, que se esvaziou, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Paulo nunca ensina a doutrina para finalidades técnicas ou para reflexão puramente filosófica. A doutrina sempre está a serviço da vida. Sempre. Sempre. E ele vai dizer em outro lugar que viver a doutrina é adornar o ensino sobre Deus. É embelezar o ensino sobre Deus. Ou seja, uma igreja que aprende, que ouve, que absorve a doutrina e não a pratica, está tornando a doutrina da divindade feia. Esse é o ensino de Paulo. Interessante, não é? Vamos continuar? Não quero cansar muito vocês. Veja o versículo de número 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Com isso ele está dizendo que não pediu, né? Ele fazia tendas, ele sustentava não apenas a si mesmo, mas toda a equipe missionária. Aquilo não era fácil. Às vezes a gente, ao ler isso, pensa que ele tinha uma barraquinha que vendia uns confeitos, umas pipocas para pagar a conta da CELP e da Compesa, e estava tudo certo. Ele mantinha uma equipe, irmãos. O trabalho era duro. E onde ele chegava, obviamente, ele tinha mercado, fazer tendas, era algo muito interessante naquele período, em termos econômicos. Paulo era estratégico nisso também. Mas o que nos chama mais atenção é o final do versículo, porque depois dele ter dito que não bajulou ninguém, que não queria a glória de ninguém, que não estava preocupado em agradar ninguém, e ali ele parece tão duro, tão seco, tão áspero para com a igreja, agora ele diz assim, nos tornamos carinhosos entre vós.
como uma ama que acaricia seus próprios filhos. Veja como Paulo vai traçando o perfil de um ministério pastoral piedoso. Um homem firme, um homem de doutrina, de princípios, de integridade, mas não áspero. Carinhoso com o rebanho, como uma mãe que acaricia seus filhos. Não é? Aí aqui a gente pode pensar, agora ele está muito mole com o povo, né? Mas ele continua dizendo, veja, assim querendo-vos muito, verso 8, ou seja, ele amava muito aquele povo de Tessalônica, estávamos prontos, não apenas a dar carinho, né? Mas oferecer-vos não somente o evangelho, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Uma outra característica do ministério. A vida doada para o povo de Deus. Melhores anos doados no ensino do povo de Deus. No pastoreio, na pregação do povo de Deus. É a vida sendo entregue no altar do Senhor, para a glória do Senhor e para a edificação do seu corpo. Abençoada é a igreja que tem pastores fiéis, irmãos. Abençoada é a igreja que tem pastores fiéis. Muitos estão clamando, em muitos lugares, por água, porque estão bebendo lama. Estão comendo lixo, porque não tem pão. Não tem comida saudável. Muitos, em muitos lugares, estão conseguindo respirar ainda, espiritualmente, porque tem sermões no YouTube para assistir. Porque em suas igrejas não há evangelho. Há qualquer coisa, menos o evangelho. Às vezes nós perdemos a sensibilidade quanto a isso, porque quando nós somos acostumados a sermos bem nutridos, bem alimentados, a mesa sempre está posta, e as panelas sempre bonitas, nós nos esquecemos daqueles que estão famintos pelo evangelho. Bem-aventurada é a igreja que tem pastores fiéis. Deus dá pastores à igreja. O texto vai dizer, no verso 9, mais uma característica. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor, fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Característica de um ministério pastoral, não é preguiçoso. Como um cristão não deve ser preguiçoso. Não é? Um cristão deve ser dedicado em tudo na sua vida, porque tudo na sua vida está a serviço do Senhor. Assim também é o ministério de um pastor, como Paulo está mostrando aqui. O ministério pastoral não se caracteriza pela preguiça. Já ouviram aquela historinha feiosa de que o menino escuta na escola: seu pai trabalha com o quê? Meu pai é pastor. Sim, mas ele trabalha com o quê? Eita, piada sem graça, né? Porque muitos têm se caracterizado como pastores preguiçosos no nosso tempo. Que apenas querem as lãs do rebanho, mas não as guiam para pastos verdejantes e águas tranquilas. Estão apenas tirando proveito. Ao contrário do que Paulo estava fazendo. Ele está rebatendo justamente isso aqui. Então ele diz no verso de número 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros. Sabeis ainda que, de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus. Paulo fala do caráter maternal do pastorado e do caráter paternal do pastorado. A exortação, o encorajamento, a repreensão, acompanhado de consolação, admoestação, é um termo técnico do Novo Testamento para aconselhamento. No Novo Testamento, Paulo principalmente, vai usar muito essa palavra para o trato do aconselhamento bíblico e pastoral no meio do rebanho. Então, assim caracteriza-se a vida de um pai. Paulo está dizendo, um pastor também é um pai para o rebanho. Ele consola, ele corrige, ele aconselha. Para quê? Para que este povo viva de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Quando um rebanho não admite o trabalho pastoral de aconselhamento, de correção, de ensino, de consolação,
este povo, esta igreja, está impedindo o ministério pastoral saudável de se desenvolver. Isso é grave, muito grave. Porque Deus está dando ao seu povo meio de graça. Deus está dando ao seu povo meios que os sustentem, confortem, os fortaleçam. E o povo não está querendo isso. Não está desejando isso. Meus irmãos, igualmente, a frase que acabei de dizer, que bem-aventurado é um povo, tem um pastor fiel. Bem-aventurado é um pastor, tem ovelhas que dão ouvidos à palavra de Deus. Sabemos que na igreja há aqueles que são salvos, que não são tão maduros. Aqueles que são salvos são imaturos. Aqueles que não são salvos e acham que são salvos. Né? Aqueles que são e acham que não são também. E aqueles que não são e sabem que não são, mas estão no meio do povo. Né? Estão lá. O Senhor é quem separará. Mas é certo que Deus tem sempre um povo fiel. Numa congregação de 1000 membros, certamente o Senhor tem salvos ali. Ainda que sejam 10, ainda que sejam 5, ainda que sejam 20, o Senhor sempre terá um povo. Deixem-me fazer algumas aplicações finais. Primeiro, irmãos, aprendemos aqui sobre a importância de meditarmos e aprendermos sobre o estado do nosso coração, em tudo quanto fazemos, não apenas no que se refere ao trato do ministro com a congregação. O que nós estamos buscando? O que nós estamos querendo? A nossa era é caracterizada pelo marketing pessoal. Nós vivemos respirando isso a todo momento. As redes sociais mostram isso. São cursos e mais cursos. Saiba mais, aparece várias vezes no Instagram, para você apertar e entrar, e se cadastrar e fazer. Isso se refere não apenas ao mercado financeiro, não se refere apenas ao comércio de forma mais abrangente, se refere também a muitas igrejas. Há muitas igrejas hoje que traçam verdadeiros planejamentos de marketing eclesiástico. Não há pecado algum a igreja divulgar seu labor, seu trabalho, como Deus tem feito no seu meio. Mas a igreja nunca deverá render-se às estratégias comerciais, porque igreja não é comércio. Igreja é um povo que está em aliança com seu Deus. Igreja é um povo que foi retirado do mundo e enviado para o mundo para ser luz e sal da terra. O nosso coração é o centro de toda a nossa vida. Podemos estar fazendo coisas piedosas, mas de forma não piedosa no nosso coração. Podemos, de fato, desejarmos coisas legítimas pela palavra de Deus, mas com intenções impuras no nosso coração. Podemos desejar casamento, mas por causa de uma idolatria do coração, e não apenas por um desejo de glorificar a Deus em matrimônio. Este é o caso, muitas vezes, que acontece dentro de nossas igrejas. O nosso coração está distante da palavra. O que nós temos no nosso meio, muitas vezes, é um desejo por autossatisfação, por autojustificação, em nome do Evangelho. Aprendemos com esse texto que o que nos aprova diante de Deus é sermos fiéis a Ele, debaixo da sua graça, sustentados pelo seu Espírito. Isso é o que nos mantém. Não devemos estar preocupados com o que vão dizer de nós, pensar de nós. Eu falava a vocês pela manhã. O que a igreja deve fazer é viver e pregar o Evangelho, e isso basta. Quando nós fazemos isso, estamos dizendo em que cremos e como vivemos. Isso é suficiente. O mundo vai entender. E se não entender, aí não é mais com a gente. Aí é o Senhor que tem a misericórdia para que eles entendam. Aprendemos também, irmãos, e foi Satanás que ofereceu a Jesus as glórias desse mundo. Paulo diz aqui, no versículo 6, jamais andamos buscando glória de homens. Satanás continua fazendo a mesma oferta para os crentes. Busquem glórias de homens, enquanto o Evangelho diz, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Maravilhoso, né? O Evangelho.
O nosso maior inimigo é o nosso coração. Aprendemos aqui, mais uma vez, através do exemplo desse pastor, versículo 9, quando ele diz que labutou, trabalhou, e o povo sabia disso. Quando você lê o versículo 9, você volta para o capítulo 1 e você lê o versículo 3, veja, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Vocês acham que esse povo aprendeu isso com quem? Paulo. Vocês acham que o povo aprendeu a ter um amor dedicado, abnegado com quem? Paulo. Em toda a região da Acaia e da Macedônia, todos sabiam quem era a igreja de Tessalônica. Não tinha uma catedral ali, não tinha uma igreja imensa ali, tinha um povo fiel ali. Cria em Deus, que o amava e que em meio a muita tribulação recebeu a palavra e alegrava-se no Espírito Santo. Não haverá alegria no Espírito Santo numa igreja sem o amor, sem a fé operosa e sem a genuína pregação do Evangelho. Não haverá. A alegria do Espírito Santo não é a gente marcar um dia de sábado para ir para um parque aquático, ficar contando piada um ao outro numa mesinha. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Mas a alegria do Espírito Santo independe das circunstâncias. E esse povo estava debaixo de perseguição e o Espírito Santo enchia seu coração. O Espírito Santo enche nosso coração, irmãos. O Espírito Santo nos encha de paz, que excede todo entendimento. Deixe-me findar com isso. Esta relação da alegria do Espírito, na teologia de Paulo, tem muita ligação com o que ele fala em Filipenses, sobre a paz que excede todo entendimento, ou a paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Esta paz que guarda, na linguagem de Paulo, é como se fosse uma paz relacionada a uma proteção militar. É como se Deus acampasse um exército ao redor de nossa mente, de nosso coração. E Deus ordenasse assim, tenha paz. Esta paz não tem a ver com a tranquilidade que a yoga pode oferecer, que o mundo pode oferecer, ou que a estabilidade financeira pode estabelecer. Essa paz tem a ver com a ação do Espírito. Independe de qualquer coisa. Independe de uma pandemia, independe de uma epidemia, independe de uma guerra mundial, independe de qualquer coisa. A história vai dizer, não é, que em dado momento Martin Lloyd Jones orava com o povo na capela de Westminster e uma bomba estourou perto da capela. E todo mundo esperou que ele parasse a oração, interrompesse o culto e mandasse todo mundo embora. E o culto continuou. Porque aquele homem dizia: eu tenho plena convicção que o Senhor nunca deixará uma bomba cair na igreja. Isso é paz que excede todo entendimento. Só vem do Espírito Santo, não pode vir de outro lugar. A guerra pode estar lá fora, mas a paz pode estar aqui dentro. Vamos orar, meus irmãos? Meu Deus, nosso coração é um terreno misterioso que pode fundir-se de forma misteriosa com pecados, misturando intenções legítimas, permitidas pela tua palavra, mas com questões mais profundas, idolátricas do coração. E é tão difícil, Senhor, sondarmos essas coisas muitas vezes. Não conseguimos tantas vezes nos entender e por que nós sentimos assim, fazemos assim, pensamos assim. Mas o Senhor conhece o nosso coração e maior é Deus do que o nosso coração. Obrigado por isso, Senhor. Porque diz o evangelista que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós cremos nisso. E esta fé não é mera crença na veracidade do texto bíblico, não é mera crença em provas filosóficas ou teológicas da existência de Deus. Essa fé é um dom vindo de Deus. Um favor vindo de Deus. Que nós não temos naturalmente. Vem de Cristo, autor e consumador de nossa fé. Ajude-nos a sondar o nosso coração
por meio de tua palavra, que ela seja lente. Mas, Senhor, quando nós não vermos as obscuridades dentro de nós, oramos assim como salmista. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos dos nossos desejos caídos, mesmo quando eles parecem piedosos. Livra-nos, Senhor, do desejo da autopromoção, da glória dos homens, da bajulação dos homens. Livra-nos de interesses que estão fora do que a tua palavra diz sobre o que é a integridade cristã. Interesses que repartem a fidelidade ao Senhor. Meu Deus, livra-nos disso. Que nós sejamos a cada dia conformados à imagem de Cristo. Até a consumação, até a sua vinda. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado pelo teu Espírito em nós. Obrigado por Cristo em nós, esperança da glória. Porque se Ele não estivesse em nós, não tínhamos essa esperança. Ó Deus, abençoa-nos, ajuda-nos a olharmos para nós, para o mundo, para a igreja, para tudo ao nosso redor, através da tua palavra. E que não sejamos ouvintes esquecidos, como aqueles que voltam ao espelho para olhar a sua imagem que esqueceram. Mas que sejamos bons observadores da tua palavra e a apliquemos ao nosso coração. Esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.